A graça e a paz e a sabedoria do Espírito a toda criatura. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, livro de João, capítulo 1, uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Livro de João, capítulo 1. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Diz a palavra do Senhor: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Amém. Deus, glorioso Pai, Deus de toda honra, de toda graça, de todas as maravilhas, de todo o poder, queremos aqui, humildemente, como a Tua igreja, a menina dos Teus olhos, te dar graça, Senhor. Pedir, Pai, para que o Senhor abençoe o Teu servo, abençoe o Teu filho Márcio, que ele seja um instrumento vivo nas Tuas mãos, como ele sempre vem sendo. O Senhor coloque as palavras corretas na sua boca, os sentimentos corretos no seu coração, e que o Senhor use como um instrumento vivo, Pai. Não apenas ele, mas a todos nós. Nós oramos a Ti humildemente, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Alô, alô. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Essa frase não é minha, mas vale também hoje, não é? Que Deus abençoe a tua igreja que se reúne aqui no Guanabara. Antes de começar, eu recebi uma informação que tem uma irmã de Araçatuba, o nome dela é Érica. Pode levantar a mão, irmã? Aqui, irmã. Deus abençoe, que seja bem-vinda aqui, que todos nós possamos adorar a Deus juntos. Tem mais alguém aqui que é membro da Igreja de Cristo, de outra cidade, que está nos visitando hoje? Não? Ok. Tem ali? Muito bem. É Hugo, né? E a
Lilian. Vocês são de? Presidente Prudente, sejam bem-vindos também vocês. Que Deus abençoe todos nós. Quem está nos visitando pela primeira vez que não é membro da Igreja de Cristo? Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Pode levantar a mão. Ok. Deus abençoe todos vocês também. Que todos nós possamos adorar a Deus juntos. Nessa manhã, todos sejam bem-vindos. Nós vimos que tem várias cadeiras vazias, não é? Tem muitos irmãos viajando, né? O Alisson, a família Alan e família. O César não está viajando, mas não está muito bem, de saúde. Outros irmãos me avisaram que não estarão aqui hoje, né? Mas eles estão ou vão adorar a Deus em algum lugar que eles estiverem viajando, né? Que todos nós, todo o reino, possa adorar a Deus nesse primeiro dia da semana. Semana passada eu também não estive aqui. Eu estive junto com o Alisson, num trabalho lá em Simonésia, uma congregação em que o Guanabara aqui ajuda. E quem olha aquele prédio, quem olha aquele lugar, você fala, não é possível que mais ou menos 20 pessoas se reúnem aqui. É um sertão, no meio do... Lá eles falam roça, né? É muito pé de café, muita criação. E eu tirei uma foto de uma montanha de cá e você não consegue enxergar o prédio, né? Aí você dá um zoom e você vê o prédio ali. E você fala, olha, como as pessoas se juntam para se reunir todo o primeiro dia da semana. Tem um irmão ali, o irmão Renato, ele mora 23 quilômetros de estrada de terra. Sabe o que é isso? Com uma esposa e uma filhinha de um aninho e meio, mais ou menos. Andar todo domingo 23 quilômetros, não é fácil, né? De carro, né? Lógico. Mas Deus tem abençoado, nós conseguimos resolver o que nós precisávamos. Deus nos ajudou com certeza, né? Mais uma coisa, a igreja está crescendo em todos os sentidos, né? Crianças também já nasceu e vai nascer, não é? E eu gostaria que o Emerson e a Kétia ficassem em pé, por gentileza. Todos já conhecem o Emerson e a Kétia, irmãos fiéis que estão conosco já há algum tempo, não é? E eu recebi a grata notícia há alguns dias, eles quiseram confirmar. Ufa, vocês sabem que o Márcio e o Jeremias têm algo em comum, né? Mas eu vou ser firme hoje, não vou chorar. Já tem até nome, Gabriel, não é? Que Deus abençoe vocês, que eles cresçam em graça e sabedoria, que eles cresçam no meio dos irmãos, que eles vejam desde pequenininho como é adorar a Deus, como é adorar a Deus em espírito, em verdade. Que Deus abençoe Emerson, que Deus abençoe Kétia, que vocês sejam pais cristãos que vão ajudá-los, o Gabriel a ir para o céu. Amém? Deus abençoe vocês, pode sentar. Não precisam de levantar a mão nem falar que já, tá bom? Só fica no seu pensamento aí. Você já leu historinha da Turma da Mônica, quando você era pequeno? Você lembra o que o Cebolinha fazia sempre? Ele bolava um plano. Tem bastante gente que lia, né? Ele bolava um plano. Mas geralmente, o que acontecia com esse plano no final? Falhava, não é? E geralmente falhava, pelo que eu lembre, né? Eu li faz muito tempo, acho que faz 2 dias que eu li. Brincadeira, irmãos, não li não, há 2 dias. O Cascão, ele era sempre o que entregava, não sempre, mas muitas vezes ele que entregava o plano, aí dava errado, não é? E geralmente esse plano era chamado de plano infalível, não estou sozinho. Deus tem um plano para nós. E se esse plano
depender só de Deus, todos nós estamos salvos. Eu creio, irmãos, que todos aqui não querem fazer igual Cascão, não querem estragar esse plano. Todos nós queremos ir para o céu. Todos nós queremos obedecer ao Evangelho. Mas vocês sabiam que nós fazemos parte desse plano? Nós temos não só que congregar, não só que participar dos estudos, nós temos que pregar. Nós temos que trabalhar para que esse plano funcione para a maioria das pessoas. Você está aqui porque alguém falou do Evangelho para você. Nós estamos aqui porque alguém indicou um curso de teologia a qual nós aprendemos o Evangelho. Alguém falou para a gente. E nós temos que continuar a falar para as pessoas. Tem uma historinha muito interessante, diz que 2 anjos vieram aqui para a terra. Não, essa não, vou contar outra. São tantas histórias. Jesus, quando estava aqui na terra, ele fez o trabalho dele. Irmãos, eu tenho várias histórias aqui, eu vi o tempo ali e falei, vou contar a menorzinha. Quando Jesus estava aqui na terra, ele trabalhou, né, fez o que ele precisava de fazer, cumpriu o plano dele e ascendeu aos céus. Chegando lá, aí ele foi recebido, né, por todos que estavam lá no céu, e perguntaram para ele assim, como que foi lá? Ele falou assim, bom, eu nasci numa manjedoura, tentaram me matar, logo pequenininho, mas o meu pai me protegeu. Enfim, contou toda a história dele, falou que ele morreu, né, foi ressuscitado, glorificado e ascendeu aos céus. Estou aqui. Aí, mas e aí, como vai ficar lá para o reino crescer? Jesus falou assim, eu coloquei 12 homens para trabalhar lá, e eles vão fazer discípulos, os discípulos vão fazer discípulos, e vai crescer o reino lá. Aí perguntaram assim, mas Jesus, se os homens não trabalharem, não fizerem o que foi pedido para fazer, qual que é o plano B? Jesus falou assim, não tem plano B. Eles têm que pregar. Eles têm que fazer discípulos. E os discípulos têm que fazer discípulos. E esse é o nosso papel. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que fazer discípulos. Mas para a gente fazer discípulos, nós temos que ser conhecidos. O seu vizinho sabe que você é cristão? O professor do seu filho sabe que você é cristão? A pessoa onde você compra carne toda semana, lá no açougue, sabe que você é cristão? A padaria, que você compra pãozinho todos os dias, eles sabem que você é cristão? Como você vai pregar? Se às vezes as pessoas que você já conhece há um bom tempo não sabem que você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Nós temos que fazer parte do plano da salvação. Nós vamos ver algumas passagens agora, e talvez não consigamos ver todas as passagens. Você pode tentar achar aí, se por acaso for um pouco rápido, depois eu posso passar para você a passagem que nós lemos, tá? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, não é? Diz que, antes de começar a ler as passagens, diz que pegou fogo na floresta. Essa historinha é muito conhecida, mas é muito interessante. Tem tudo a ver com todos nós. Diz que pegou fogo numa floresta e os animais todos fugindo do fogo. Só que tinha um papagaio que ele vinha na direção contrária. Ele ia até o rio, enchia o biquinho d'água e voltava, né? Chegava lá em cima do fogo, soltava aquela aguinha lá. E ele voltava lá para o rio, os animais fugindo. Voltava lá, pegava aquela gotinha d'água e voltava para apagar o incêndio na floresta.
os animais fugindo, falou: papagaio, o que você está fazendo, rapaz? Né? Logicamente que ele estava com a boca vazia, que ele estava indo para encher, né? Ele falou assim: eu vou pegar mais água para apagar o incêndio. Rapaz, você está louco? Você não vai apagar esse incêndio nunca. O papagaio falou assim: verdade, eu não vou apagar um incêndio nunca, sozinho. Mas olha, eu estou fazendo a minha parte. Nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos apagando esse incêndio? Nós fazemos o nosso trabalho quando nós pregamos a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei falar direito. Tantas pessoas na Bíblia não sabiam falar direito e Deus usou grandemente, não é? Tantas pessoas davam desculpas, né, para trabalhar. Ah, eu não sei falar, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou o menor da minha família é menor dos clãs, o clã é menor das tribos. Sempre assim, muitas histórias em que davam-se desculpas, não é? Mas nós estamos aqui porque alguém pregou para nós. Alguém falou do evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo, o único evangelho que existe, que salva, não é? Mais uma. Aquele homem estava na beira da praia e várias estrelas do mar, por alguma razão, estavam ali naquela praia. Muitas. Estavam, né, ali morrendo, estavam fora da água. E aquele homem começou a jogar. Tinha milhares, começou a jogar. A hora que ele jogou a primeira, alguém falou: o que você está fazendo? Ah, eu vou jogar essas estrelas no mar, lá por volta do mar, né? Ele falou assim: rapaz, olha o tanto de que estrelas do mar que tem aqui. Não vai fazer diferença o tanto que você jogar. Aquele homem falou assim: olha, pergunta para aquela que eu joguei se não vai fazer diferença. Então, irmãos, nós temos que pregar, temos que falar, temos que dizer quem é Jesus. Temos que pregar esse evangelho que nós temos que pregar. Mas para a gente pregar, você pode até anotar algumas passagens aí. Vamos ver quem é Jesus. Quem é Jesus? O Daniel leu o Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1. Se você perder alguma passagem, eu tenho aqui para você depois, tá bom? Evangelho de João. Não vamos conseguir ler todas, mas a maioria a gente vai ler. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, o Daniel já leu de 1 a 18. Olha só que interessante, no 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está apresentando Jesus fisicamente. Olha, é aquele homem lá que tira pecado do mundo. É aquele homem que vai salvar a humanidade. Nós não temos Jesus hoje fisicamente para mostrar, mas nós temos a palavra dele que ficou. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 10, diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Olha o 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós temos Jesus na palavra, na Bíblia. Nós temos como apresentar Jesus para as pessoas. Logicamente, se a pessoa falar que não crê na Bíblia, aí você vai partir de um outro estudo. Mas vamos partir do princípio que todos creem em Deus, creem que Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio para nos salvar. Mas nós temos que ter essas passagens para lembrar. Toda a verdade para nós hoje está no Novo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia inteira é verdadeira, não é? Mas como mandamento, como ensinamento, está no Novo Testamento. E olha só, ainda no Evangelho de João, capítulo 14...
Evangelho de João ainda, capítulo 14. Nós vamos ler mais 2 passagens depois no Evangelho de João. 25 e 26. Evangelho de João 14, capítulo 14, versículos 25 e 26. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse. Olha João 16, versículos 12 e 13. João 16, 12 diz assim: tenho ainda muito que lhes ensinar, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Toda a verdade, então, está no Novo Testamento para nós hoje. E a Bíblia, ela é a única autoridade religiosa para nós hoje. Mas uma passagem, agora vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios 3, do 3 ao 5. Efésios 3, do 3 ao 5 diz assim: isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. Toda a verdade, então, está para nós hoje. Jesus se fez carne. Jesus, ele veio para tirar os nossos pecados. Agora, eu pergunto, você tem pecado? Nós temos pecados? Quem falar que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Vamos lá para Romanos, volta alguns livros aí. Passagem muito conhecida em Romanos 3. Depois de Atos vem Romanos. Romanos capítulo 3. 3:23. Alguns sabem até de cor essa passagem. Olha só, Romanos 3:23. É incrível, né? Você com certeza já viu alguém ensinar alguma coisa para você usando a Bíblia, sem entender todo o contexto. Lê um versículo e já fala que aquilo ali é mandamento, é ensinamento. E não olha todo o contexto. Se você falar para uma pessoa que nos ensina isso, eu só estou dando uma pausa aí, porque esse versículo é um versículo muito interessante para a gente usar contra as pessoas que falam para a gente algumas passagens que já colocam regras. Por exemplo, se você falar para essa pessoa assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Será que nós podemos parar por aqui? Ou nós temos que entender o contexto do capítulo, entender o contexto do Novo Testamento e até o contexto da Bíblia? Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos levam a Jesus Cristo. Então, essa passagem aqui diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tem aquela passagem também, Romanos 6:23, um pouquinho mais para frente, nós usamos muito no curso de teologia. Olha o que acontece com quem tem pecado.
Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o nosso trabalho. É um trabalho gratificante. É um trabalho que não é fácil pregar o Evangelho. Não adianta falar que é fácil, irmãos, que não é fácil. Por que não é fácil? Porque quando nós vemos esse trabalho de uma parte humana, nós vamos ter as nossas decepções. Nós vamos ter as nossas tristezas, por várias razões. Primeiro, porque a pessoa não quis ouvir o Evangelho. Segundo, porque às vezes a pessoa ouviu o Evangelho, entendeu, mas não quer. E às vezes a pessoa te dá uma resposta, como eu vou falar? Uma resposta grossa, não é? Como eu já contei aqui no curso na escola dominical, né? Pessoas falaram para mim, nem vêm falar da Bíblia para mim. Isso machuca, não é? Machuca a gente. Mas machuca a gente porque nós estamos vendo mais uma alma perdida, né? Nós oramos para que a próxima pessoa que vá falar com essa pessoa, que ele fale, eu quero ouvir, me fale, né? Mas falou para mim, não quero nem ouvir da Bíblia. Aí eu falei, então eu posso levar esse panfletinho no seu trabalho, né? Que é um lugar entra e sai de pessoas. Ele falou assim, se você for levar lá, meu patrão te mata, né? Essas coisas machucam a gente. Machuca, porque são pessoas que estão deixando de ouvir o Evangelho. Mas, eu falo para vocês, eu aprendi, quando acontece isso, a gente fica triste, porque são pessoas que estão deixando de ouvir o verdadeiro Evangelho, mas, ao mesmo tempo, você fala, eu levei uma gotinha para apagar o incêndio. Eu não consegui apagar o incêndio, mas o meu trabalho foi feito. Você tem pecado? Olha só em Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas é antes de Efésios e depois de 2 aos Coríntios. Gálatas 5. (19 e 20). Tem algumas palavras aqui um pouco fortes, mas nós vamos pensar numas que com certeza muitos, não sei todos, não vou dizer, mas muitos já passaram por essa situação. Gálatas 5, 19 e 20. Ora, 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Bom, aí começa o 21, tem bastante coisa aí. Mas olha só, como você se sente quando você está no trânsito e alguém te fecha rapidamente? Você pode falar, pode entrar, amigo, não tem problema. Você pode falar isso, né? Mas será que geralmente é isso que a gente pensa? Só falei isso só para a gente lembrar que dentre essas coisas, algumas aqui, todos nós, com certeza, já praticamos. Nós temos pecados. Mas, irmãos, vocês estão anotando essas passagens para pregar? Nós temos boas notícias. Você é pecador, como eu era um pecador, né? Vamos entender o contexto de pecador, né? Pecador, você vê na Bíblia, quando a pessoa não é batizada, e você pode também ser um pecador já batizado. Então vamos entender os contextos. Quando nós falamos que você é um pecador, porque você, nesse contexto, você não tem Cristo ainda, não foi remido, não foi lavado com as águas, nas águas. Você não aceitou Jesus Cristo, esse que é o contexto. Você não foi remido ainda, né? Você fala para as pessoas, você tem que deixar a Bíblia falar para as pessoas que elas estão com pecados. Mas você vai para Marcos 16, pode marcar aí, não vamos ler essa passagem. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, não é? Uma passagem muito conhecida e com certeza é bom usar essa passagem de Marcos. E tem outras também.
Atos 2, 37, 38, aquela passagem muito conhecida em que os irmãos, os judeus lá que descobriram a quem eles tinham matado, quando caíram em si, eles disseram: irmãos, que faremos? Aí Pedro fala: arrependam-se e sejam batizados, né, para receber o Espírito Santo e o perdão dos pecados. Não é? Passagem muito conhecida tão bem. Vamos ver só mais 3 passagens, tá? 1 Coríntios 15. Primeira carta aos Coríntios 15. Só voltar aí 2 Coríntios, depois 1 Coríntios. Se você ainda não tem anotado isso em algum lugar, se você não tem o hábito de riscar a sua Bíblia, marque em algum lugar. Se você quer ler uma passagem bem prática de onde está o Evangelho, bem resumido, 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 1 ao 4, que diz assim, essa passagem eu vou ler. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que, olha aqui, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Olha aqui no 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Olha o Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Quando eu me batizei, a primeira frase que eu falei quando levantei das águas, eu falei assim: eu não sei por que eu demorei tanto. O risco que eu estava correndo de aceitar o Evangelho. E tem tantas pessoas que estão demorando tanto para receber o Evangelho. Nós temos que pregar para essas pessoas. Quem é Jesus? Nós já vimos. Toda a Bíblia é verdadeira, mas para nós o Novo Testamento são o que vale em relação à doutrina. Nós temos pecados. Nós vimos agora as boas notícias, né? Quem crê foi batizado, quem crê no quê? No Evangelho. 1 Coríntios 15, de 3 a 5. Agora, como nós devemos entrar no reino? Volta lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Cada passagem dessa dá estudos de horas. João 3, do 3 ao 5. Como entrar no reino? Evangelho de João 3, do 3 ao 5. Só lembrando que aqui Jesus já está preparando, está ensinando como deve ser feito para entrar no reino. João 3, do 3 ao 5 diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Entre outras passagens que o Novo Testamento nos ensina, que nós precisamos de se batizar, de imergir, molhar todo o corpo e levantar, juntamente com outros processos para sermos salvos. Mas aí que começa o trabalho, não é? Aí que começa. Lucas, capítulo 14. Volta aí o Evangelho. Lucas 14, 25 ao 28. Lucas 14, 25 ao 28.
Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, para a multidão, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Lê um pouquinho mais aí, mas aqui está dizendo o seguinte: você reconheceu que tem pecados, reconheceu que precisa se batizar, ok, mas olha só o que te espera. Você está disposto a deixar pai, mãe, filhos, está disposto a deixar os seus hábitos que você tinha, que não é do agrado de Deus? Você está disposto a escolher Cristo acima de tudo? Tem um irmão lá em Simonese, ele falou assim, que se minha mãe morrer, eu vou no culto, ele falou. É lógico, cada um tem o seu sentimento, não é regra, Eu acho que se a mãe morrer, nem todos vão conseguir ter essa força que ele tem, porque realmente perder a mãe, alguém da família. Mas ele falou isso. E eu espantei, Porque não é fácil, Não é fácil. Ele falou: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Forte, Uma pessoa falar isso. Só um momentinho, depois a gente tem alguns comentários na aula dominical. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós não podemos ficar calados. Nós temos que mostrar que nós somos cristãos. Nós temos que apresentar Cristo. Nós temos que mostrar o que Cristo fez para você. Nós temos tantas coisas que nós podemos atribuir. Na verdade, tudo nós atribuímos a Cristo, Vamos contar as coisas que Deus fez para nós. Vamos contar os milagres. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que Jesus fez milagre na sua vida. E Ele continua fazendo. Nós entendemos que Cristo ainda está intercedendo por nós. Ele está nos ajudando. Mas nós temos que pregar. Nós temos que fazer parte desse plano. Lembre, Cristo não tem um plano B. Para finalizar, vou contar uma historinha que eu vi. Vocês podem até pesquisar depois na internet, chama Arquivo Secreto, talvez vocês conheçam. Olha que interessante. Depois dessa historinha a gente finaliza. Diz assim: no estado em que me achava, meio acordado, meio dormindo, Quando eu vi isso aqui, eu lembrei de Pedro, quando ele estava lá na parte superior da casa dele, Ele estava num êxtase, No estado em que me achava, meio acordado, meio dormindo, me vi dentro de uma sala. Preste atenção, porque essa história tem tudo a ver com o nosso trabalho. Não existia nada de interessante nela, exceto uma parede cheia de gavetas. E essas gavetas tinham cartões. Aqueles cartões que tem no último livro, lá da biblioteca, Mas esses arquivos, além de irem do chão até o teto, não parecia não ter fim, era gigante, muito grande. Quando me aproximei desses arquivos, descobri que era o catálogo da minha vida. Tudo aquilo ali era toda a minha vida aqui na terra. E estava tudo organizado por ações, todos os meus momentos, grandes e pequenos. Estava escrito em detalhes que a minha mente não podia nem acompanhar. Um senso de curiosidade e espanto, misturado com horror, surgia dentro de mim ao abrir cada gaveta para descobrir o seu conteúdo. Algumas traziam alegrias, algumas traziam contentamento, saudades, memórias. Outras me traziam vergonha, tão
tão grande que quando eu vi, eu olhei para trás para saber se não tinha ninguém me espiando. Tinha um arquivo lá, amigos. Estava do outro lado do arquivo, amigos em que eu falhei. Livros que li, mentiras que contei. Tinha outro arquivo assim, conselhos que dei, piadas das quais eu contei, piadas das quais eu ouvi e ri, coisas que gritei a meus irmãos, coisas que fiz quando eu estava com raiva, palavras que proferi contra os meus pais, quando eu estava por trás deles. Eu não parava de surpreender. Cada conteúdo que se apresentava. Alguns arquivos tinham, normalmente, mais cartões do que os outros. Eu estava assombrado com esse volume de coisas que eu fiz na minha vida curta. Como eu pude ter tido o tempo necessário para escrever esses cartões com tanta exatidão? Mas cada cartão confirmava uma verdade. Cada um desses cartões eu havia escrito com meu próprio punho. Estava a minha assinatura. E tinha mais arquivos, músicas que escutei, filmes eróticos, filmes que não é para eu assistir, pensamentos sensuais, aí vai indo. Tantos arquivos que tinha. Nesses pensamentos sensuais, eu abri a gaveta somente um pouquinho, para saber se realmente estava lá escrito as coisas que eu pensei. Estava. Eu tirei o cartão, fiquei todo arrepiado com aquilo, senti-me mal naquele momento, mas uma raiva se apossou de mim. Ninguém podia saber desses cartões. Ninguém. Aí eu peguei esses cartões e falei, vou destruir. Mas eles eram duros. Tentei quebrar, não consegui. Duro como aço, não conseguia. Derrotado e cansado, o que eu fiz? Peguei a gaveta, guardei no lugar, encostei minha cabeça contra a parede, deixei um triste suspiro sair de mim. Foi então que vi um arquivo novo. Pessoas com quem eu falei de Cristo. Eu peguei aquela gaveta, a hora que eu puxei assim, desse tamaniquim, cabia na palma da minha mão aquela gaveta. Diferente das outras. Muito diferente das outras. Aí comecei a chorar. Vieram as lágrimas. Soluços tão profundos que me faziam tremer todo. Caí de joelho e chorei. Chorei de vergonha. A infinita parede de arquivos estava ali, imóvel. Pensei, ninguém pode entrar nessa sala. Ninguém pode entrar nessa sala. Senão, eu estou frito. Eu tenho que destruir a chave, tenho que dar um jeito. Ninguém pode entrar aqui. Enquanto eu enxugava as lágrimas, eu vi. E falei comigo, bem alto, comigo e com ele. Não! Ele não. Todo mundo pode entrar aqui, mas ele não. Ele entrou. Jesus. Olhei para ele sem poder fazer nada. Ele aproximou das gavetas e começou a abrir as gavetas. Incrível que ele foi nas gavetas que eu não queria que ele visse. Ele leu uma por uma. Leu todos os conteúdos. Nos momentos em que eu tomava coragem,
Eu olhava o seu rosto e via tristeza. Tristeza mais profunda do que a minha. Ele tinha que ler cartão por cartão. Finalmente, ele virou e ficou me olhando, desde o outro lado da sala. Olhou-me com dó. Não havia raiva. Abaixei a cabeça. Comecei a chorar novamente, cobri minha face com as mãos, com vergonha. Ele andou até mim, abraçou-me, mas não disse nada. Ele podia dizer tantas coisas, mas não abriu a boca. Simplesmente me abraçou, me consolando. Aí ele se dirigiu novamente para o meu arquivo. Ele abriu a primeira gaveta, tirou o primeiro cartão e assinou o nome dele em cima do meu. Jesus. Quando eu percebi que ele estava fazendo, eu falei de novo, bem alto, não! Corri na sua direção e tudo que eu podia dizer era, não, não. Seu nome não deve estar nesses cartões. Mas estava ali, escrito, num vermelho tão rico e tão vivo. O nome de Jesus cobriu o meu nome. O nome de Jesus cobriu o meu nome com seu próprio sangue. Ele olhou um tanto para mim, triste, e continuou a assinar. Eu nunca poderia entender como ele assinou aqueles cartões tão rapidamente. Depois que ele fez isso, que assinou todos os cartões rapidamente, a Bíblia ensina que o julgamento, a nossa ascensão vai ser no piscar de olhos, não é? Quando ele terminou de assinar tudo, está consumado. Depois de ler essa história, irmãos, depois de ouvirmos o Evangelho, nós temos que aumentar essa gaveta. Nós temos que falar para as pessoas de uma maneira bem clara e objetiva e com carinho. Você está perdido. Você está em pecado. Você não está salvo. Cuidado com o que nós vamos falar, não é? Senão, se falar assim, ó, você vai para o inferno, acabou a conversa ali. Tem que falar com amor, tem que mostrar a Bíblia. Eles têm que ver o que a palavra de Deus diz, para eles reconhecerem que eles estão perdidos. Que nós possamos, irmãos, aumentar esse arquivo. Que nós possamos mostrar para a sociedade quem nós somos. Mostrar para a sociedade quem Cristo é. Mostrar para a sociedade que eles estão perdidos, mas que existe Jesus Cristo para salvar toda a humanidade. Que nós possamos trabalhar, trabalhar e trabalhar. Se uma pessoa pregar para uma pessoa durante um ano, nesse prédio aqui, vai ter quase 400 pessoas no ano que vem. Que nós possamos colocar essa meta em nossas vidas. Que nós possamos pregar para todos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, chegamos na Tua presença com essa alegria, ó Pai, de termos a salvação, com essa alegria de termos Cristo em nossas vidas. Que as pessoas que ainda estão perdidas, que as pessoas que ainda não se renderam a Jesus Cristo, possam estudar a Tua palavra, entender esse plano maravilhoso de salvação, que possam se render a Jesus Cristo, e que possam, Pai, fazer parte dessa comunhão tão maravilhosa, que é a Tua igreja. Agradecemos por cada irmão que trabalha na Tua obra, agradecemos por cada pessoa que está aqui nessa manhã, que todos nós possamos ter isso em mente, pregar a Tua palavra, pregar o Evangelho, o único Evangelho que salva, que é Jesus Cristo.
Obrigado, Pai, por essa manhã tão maravilhosa, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.